Mateus assumiu a empresa do pai às 8 da manhã, sem saber que o verdadeiro poder nunca esteve na assinatura do contrato. O e-mail chegou às 8 da manhã em ponto, e Isabela Fontes leu 3 vezes antes de acreditar. Comunicado interno, Grupo Ventura. Em razão da transição de gestão iniciada hoje, a colaboradora Isabela Fontes, assistente executiva, terá seu contrato rescindido com efeito imediato. Agradecemos pelos serviços prestados. A equipe de RH entrará em contato para tratar dos detalhes rescisórios. Ela estava sentada na mesa dela de sempre, na antessala do 18º andar, com o café que ela mesma havia preparado 40 minutos antes ainda quente na caneca. Do outro lado do corredor de vidro, ela conseguia ver o novo CEO caminhando pelo escritório como se já soubesse de cor o lugar de cada coisa, o que era impossível, porque ele havia chegado ali pela primeira vez 45 minutos atrás. Mateus Ventura, 36 anos, filho do fundador, formado fora, citado em 3 revistas de negócios nos últimos 2 anos. Isabela sabia tudo isso porque ela mesma havia montado o dossiê de transição que ninguém pediu, mas que todo mundo ia precisar. Ela tinha esse hábito. Ele parou em frente à janela panorâmica que dava para o corredor de Faria Lima lá embaixo e ficou com as mãos nos bolsos, olhando para a cidade como se estivesse avaliando um ativo, não um lugar onde pessoas trabalhavam. Isabela fechou o e-mail. Abriu de novo. Fechou. Eram 8 anos. 8 anos naquela cadeira, naquela mesa, com aquela caneca de cerâmica azul que a filha de seu Hélio Ventura havia dado de presente no último Natal. 8 anos sendo a primeira a chegar e a última a sair, sabendo o nome do motorista de cada diretor, o aniversário da mulher de cada sócio, o número do celular particular do contador que atendia emergências às 3 da manhã. Ela levantou, foi até a impressora no canto da sala, puxou a folha que havia mandado imprimir 2 dias antes, porque ela sempre antecipava, esse era o problema, e voltou para a mesa. A folha ficou virada para baixo na gaveta. Rafael, o assistente de projetos, apareceu na porta com a cara que as pessoas fazem quando sabem de uma notícia ruim, mas fingiram que não sabem. Bela, você viu o comunicado? Ele tinha 23 anos e usava o mesmo perfume barato toda semana de segunda. Vi, ela disse, e a voz saiu mais calma do que ela esperava. É um absurdo, todo mundo está indignado. Você quer que eu fale com o Rodrigo do jurídico? Não precisa, Rafa, mas 8 anos, cara. Você praticamente tocou essa empresa sozinha quando seu Hélio ficou doente. Praticamente não é o mesmo que oficialmente. Ela encostou a caneca nos lábios. O café tinha ficado morno. Pode fechar a porta para mim? Ele fechou, sem entender. Isabela olhou para a tela do computador, onde o sistema de gestão de contratos ainda estava aberto na aba que ela havia consultado ontem de tarde. Ela clicou em sair, limpou o histórico do navegador com o atalho que ela usava há anos, e então ficou olhando para a tela preta do monitor por exatamente 4 segundos. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para um número que não estava salvo com nome nenhum. Ele chegou. Vou precisar de mais 2 semanas. A resposta veio em menos de 1 minuto. Temos 10 dias. Não mais que isso. Isabela colocou o celular na bolsa, levantou e foi até a porta do escritório do novo CEO. Mateus Ventura não esperava que ela batesse. As pessoas que iam ser demitidas geralmente mandavam um e-mail ou choravam no corredor com a equipe de RH. Essa havia batido 3 vezes com os nós dos dedos, pausado um segundo exato, e entrado sem esperar resposta, o que era tecnicamente uma invasão, mas havia sido executado com uma precisão que desarmava qualquer objeção. Senhor Ventura, a voz dela era de quem já conduziu 1000 reuniões e sabe que o primeiro a falar em volume alto perde. Isabela Fontes, assistente executiva, até esta manhã. Ele estava atrás da mesa do pai, não havia tirado o paletó ainda. Eu sei quem você é. Então sabe que precisamos de 15 minutos antes que eu assine qualquer coisa. Mateus inclinou a cabeça um pouco. Era um gesto de avaliação, não de consideração. O comunicado foi claro. Foi. O que não está claro é o impacto imediato nos 3 contratos que vencem nos próximos 18 dias e que estão sob a minha assinatura de gestão.
Ela pousou uma pasta fina sobre a mesa, não jogou, não empurrou, só pousou com a precisão de quem sabe exatamente o peso daquilo que está colocando na frente de alguém. Se eu sair hoje, eles vencem sem renovação automática. O grupo perde a preferência de compra no terreno da Barra. 240 milhões de reais de negociação por 2 anos vão precisar reiniciar do zero. Silêncio. Mateus olhou para a pasta sem abri-la. Isabela ficou de pé do outro lado da mesa, sem se sentar porque ele não havia oferecido cadeira, e sem demonstrar que havia notado que ele não havia oferecido. 2 semanas, ela disse. É o tempo que preciso para fazer uma transição adequada. Depois disso, assino o que o jurídico mandar. Pego minhas coisas e saio pela porta com minha dignidade intacta. Se o senhor preferir que eu saia hoje, está no direito. Mas vai precisar de alguém para entrar em contato com a construtora Almada, o escritório Figueiredo e Souza e o Fundo Meridian, explicar a situação e rezar para que eles não interpretem a troca abrupta como sinal de instabilidade, porque eles vão interpretar. Ela não havia se sentado. Mateus abriu a pasta, leu a primeira página com uma velocidade que indicava que ele estava procurando onde ela poderia estar exagerando, não onde ela estava certa. Ele não encontrou onde ela estava exagerando. 2 semanas ele repetiu, e havia uma qualidade no tom que ela reconheceu. Não era concordância, era adiamento. Você fica até o dia 18. Ponto final. Obrigada. Ela recolheu a pasta, não a deixou, porque a pasta era dela, e voltou para a porta. Com a mão na maçaneta, parou. Não se virou completamente, só o suficiente para ele ver o perfil. A senha do sistema de contratos integrado é a data de fundação da empresa, com o nome da mãe do seu pai na frente. Nenhum de nós de RH sabe disso, só eu e seu Hélio. Uma pausa de meio segundo. Bem-vindo ao Grupo Ventura, senhor. Ela saiu e fechou a porta com o mesmo cuidado com que havia entrado. No corredor, Rafael estava fingindo organizar a impressora e obviamente escutando. Isabela passou por ele sem parar. Vai ficar? Ele sussurrou. Por enquanto. Ela voltou para a mesa, abriu o computador e começou a trabalhar como se o e-mail da manhã não houvesse acontecido. Porque havia mais coisa para fazer do que ela poderia completar em 2 semanas. E cada hora desperdiçada em se sentir mal era 1 hora a menos para terminar o que havia começado 2 anos atrás. 2 semanas. 10 dias, segundo a mensagem no celular. Havia uma diferença de 4 dias entre esses 2 números, e Isabela ainda não sabia de qual lado dessa diferença ela ia terminar. O que ela sabia era o seguinte: Mateus Ventura havia chegado ao grupo convicto de que estava assumindo a empresa do pai. E ela havia deixado ele acreditar nisso por mais 8 minutos antes de sentar, figurativamente, do outro lado da mesa. Estratégia número 1. Deixa o outro lado achar que ganhou o primeiro round. Hélio Ventura havia fundado o Grupo Ventura com 42 anos, após vender uma rede de postos de combustível que ele mesmo havia construído em 12 anos de trabalho. Era um homem da velha guarda paulistana, direto, supersticioso com datas de contrato e com uma memória impressionante para nomes e fraquezas de adversários. Havia contratado Isabela quando ela tinha 26 anos, recém-saída de um emprego num escritório de advocacia, por um motivo que ele nunca explicou formalmente, mas que ela entendeu na 3ª semana. Ela era a única pessoa que havia lido o contrato inteiro antes de assinar na frente dele, sem pedir desculpa pelo tempo que levou. Gente que lê contrato antes de assinar, ele havia dito naquele dia, ou trabalha para mim ou trabalha contra mim. Prefiro ter do meu lado. Nos primeiros 2 anos, ela havia sido assistente executiva de verdade. Agenda, viagem, reunião, ligação. Mas Hélio tinha o hábito de pensar em voz alta, e ela tinha o hábito de escutar e fazer perguntas. Ao longo do tempo, as perguntas foram ficando mais certeiras, e Hélio foi ficando mais dependente delas. Não das respostas, das perguntas. Porque as respostas ele já tinha. O que ele precisava era de alguém que soubesse qual pergunta fazer. Isso foi crescendo silenciosamente, sem cargo, sem aumento formal, sem reconhecimento público. Era um arranjo tácito. Isabela tocava o que precisava ser tocado, Hélio assinava o que precisava ser assinado. E os dois fingiam que essa divisão de trabalho era mais simples do que era. O problema havia começado 18 meses atrás, quando Hélio teve o primeiro episódio cardíaco.
Não foi grave. Ele voltou ao escritório em 3 semanas, mas o susto havia feito algo que décadas de negócio não tinham conseguido. Havia feito Hélio Ventura pensar em sucessão. E no momento em que ele pensou em sucessão, a única opção que fazia sentido para ele era o filho, porque era o filho. Isabela havia tentado, em 3 ocasiões diferentes, ter uma conversa franca com Hélio sobre o que aconteceria com os projetos em andamento, sobre as parcerias que dependiam de relações pessoais que ela havia cultivado, sobre os contratos que usavam estruturas que só ela conhecia, porque havia ela mesma construído. Nas 3 vezes, Hélio havia desviado o assunto com a habilidade de quem desvia de questão incômoda há muitas décadas. E Isabela havia entendido, sem que ninguém precisasse dizer, que a conversa nunca ia acontecer da forma que precisava. Por isso ela havia começado a se preparar de outro jeito. Naquela tarde, enquanto Matheus Ventura estava na sala de reuniões com a diretoria recebendo o briefing formal de gestão, o briefing que Isabela havia preparado, aliás, com 3 camadas de informação distintas, sendo que a camada mais importante não estava em nenhuma apresentação de PowerPoint. Ela abriu uma pasta física que ficava trancada numa gaveta lateral da mesa e retirou um envelope. O envelope tinha sido selado por ela mesma 6 meses antes. Dentro havia 3 documentos, um contrato de prestação de serviços com data retroativa de 2 anos, devidamente assinado e reconhecido em cartório, um relatório de participação em projetos com anexos técnicos e e-mails como evidência, e uma procuração com poderes específicos que Hélio havia assinado no hospital 3 dias depois do episódio cardíaco, num momento em que os filhos ainda não haviam chegado de São Paulo e ela era a única pessoa de confiança presente. Ela não havia falado com Hélio sobre isso desde então. Ele havia assinado sabendo o que estava assinando. Hélio Ventura nunca assinava nada sem saber, mas nenhum dos dois havia tocado no assunto depois. Esse era o segundo motivo pelo qual ela havia pedido 2 semanas. Não era pelos contratos da Barra, do escritório Figueiredo, do Fundo Meridian. Esses contratos eram reais e o argumento era legítimo, mas eles eram também o tipo de coisa que um CEO competente conseguia gerenciar com uma boa equipe de transição. As 2 semanas eram para outra coisa. Ela colocou o envelope de volta na gaveta, trancou e ficou olhando para a mesa por um momento. Depois pegou o telefone fixo e discou para o ramal de Hélio Ventura, que agora era o ramal de Matheus Ventura, e esperou. 2 toques, 3, 4, Ventura. A voz de Matheus, não a de Hélio, óbvio. Ela sabia disso quando discou. Senhor Ventura, aqui é Isabela. Estou confirmando a reunião de transferência de arquivos para amanhã às 9. Vou precisar de 1 hora com o senhor antes da agenda principal. Pausa curta. Por quê? Porque os arquivos que preciso transferir não estão no sistema central. Uma pausa calculada. Estão comigo. Outro silêncio. Matheus Ventura estava aprendendo, em tempo real, que cada frase que essa mulher dizia tinha pelo menos 2 camadas, e que a camada de baixo era sempre a mais importante. Às 9, ele disse por fim, e desligou. Isabela apoiou o fone no gancho com cuidado. Do outro lado do corredor de vidro, ela podia ver Rafael ainda na impressora, fingindo trabalhar, obviamente preocupado. Ela pensou em dizer alguma coisa para tranquilizá-lo, mas decidiu que não era ainda o momento certo. Havia um detalhe que Matheus Ventura não sabia e que Hélio Ventura sabia muito bem, e que Rafael sabia sem saber que sabia. O grupo Ventura havia sobrevivido aos últimos 18 meses não porque Hélio estava se recuperando bem. Havia sobrevivido porque Isabela havia tomado decisões, não figurativamente, não num sentido vago de apoio operacional. Ela havia tomado decisões de negócio, assinado internamente, negociado diretamente, usado a procuração 3 vezes em situações de urgência que Hélio havia aprovado depois por escrito, em e-mails que ela havia guardado com o cuidado de quem sabe que vai precisar deles mais tarde. A questão não era se ela havia feito isso. A questão era o que Matheus Ventura ia fazer quando descobrisse. Ela foi embora às 19 e pouco, a última da equipe administrativa, como sempre. No elevador, encontrou Matheus saindo da sala de reuniões com a gravata levemente afrouxada e um ar de homem que havia passado o dia inteiro descobrindo que a empresa que achava que conhecia era diferente do que parecia.
Eles ficaram no mesmo elevador por 14 andares sem falar. No 15º, ele disse sem olhar para ela: "Você preparou o briefing que a diretoria usou hoje?" Não era uma pergunta. Sim. Por quê? Ela olhou para o painel de andares. O 12 acendeu. O 11. Porque precisava ser feito e eu sou a pessoa que sabe fazer. Você sabia que ia ser demitida antes de preparar. Suspeitava. E mesmo assim preparou. Senhor Ventura. O elevador chegou no térreo e as portas abriram para o lobby de mármore claro que ela conhecia de cor. Ela saiu primeiro. Virou para ele antes de atravessar a catraca. O briefing que a diretoria recebeu hoje tem 3 camadas. A terceira camada não estava na apresentação. Boa noite. Ela passou pela catraca, atravessou o lobby e saiu pelo giro da porta de vidro sem olhar para trás. Na calçada da Faria Lima, o vento de junho bateu na frente do sobretudo dela e ela ficou parada por exatamente 3 segundos antes de pegar o telefone e ligar para o número sem nome. Ele está processando, ela disse quando a ligação conectou. Mais 2 dias para ele entender o tamanho do problema. Depois disso, ele vai querer negociar. E se ele não quiser, ela olhou para cima, para o 18º andar, onde as luzes ainda estavam acesas. Ele vai querer. Porque quando ele ler o que está na gaveta do escritório do pai, que ele vai encontrar até amanhã, porque Hélio nunca esconde nada onde é difícil achar, ele vai perceber que demitir a pessoa errada foi o menor dos seus problemas. Ela desligou. Colocou o celular na bolsa e foi para a estação de metrô, caminhando no ritmo de sempre, sem pressa e sem lentidão. Na gaveta do escritório de Hélio Ventura, havia um envelope diferente do que ela guardava na mesa dela. Esse ela não havia colocado. Esse havia estado lá por anos. E o que estava dentro desse envelope mudava o tamanho de tudo. Ela ainda não sabia se Mateus ia entender isso rápido ou lento, mas ela havia se preparado para as 2 possibilidades. Mateus encontrou o envelope às 22h40. Ele sabia disso porque a câmera interna do 18º andar registrava movimento e ele havia revisado o acesso ao sistema de seguranças logo na primeira tarde, não por desconfiança específica, mas porque controlar o perímetro era instinto de quem havia gerenciado operações em 3 países antes de voltar para o Brasil. A câmera mostrava ele mesmo, paletó jogado na poltrona, camisa com as mangas dobradas, abrindo a gaveta inferior esquerda da mesa do pai com a chave que havia encontrado no porta-canetas de couro. O que a câmera não registrava era a expressão dele quando leu o primeiro documento, nem a segunda vez que leu. Dentro do envelope havia uma carta manuscrita de Hélio Ventura, endereçada a Mateus, quando você chegar. Não havia data. A letra era firme no começo, um pouco menos firme nas últimas linhas. O tipo de variação que acontece quando uma pessoa está escrevendo algo difícil e sabe que é difícil enquanto escreve. A carta dizia, em síntese, 3 coisas. A primeira era que Hélio sabia que o coração estava falhando antes do primeiro episódio cardíaco. Já havia sinal. Já havia conversa com o cardiologista e ele havia escolhido não contar para a família porque conhecia a família e sabia o que ia acontecer se contasse. A segunda era que as decisões tomadas nos últimos 18 meses em nome do grupo, incluindo a aquisição do terreno da Barra e a parceria com o Fundo Meridian, não eram dele, eram de Isabela. Ele havia aprovado tudo por escrito, com plena consciência, mas a iniciativa, a estrutura, a negociação, tudo havia passado pelas mãos dela, não pelas mãos dele. A terceira coisa era uma instrução. Antes de fazer qualquer coisa, filho, conversa com ela. Não como patrão, como sócio. Mateus dobrou a carta, colocou de volta no envelope e ficou sentado na cadeira do pai por um longo tempo sem fazer nada. Depois ligou para o celular de Isabela. Ela atendeu no segundo toque. Senhor Ventura, você sabia que essa carta estava aqui? Não era pergunta. Ela havia aprendido que com ele raramente era. Sabia que existia. Não sabia o que dizia. É verdade o que ele escreveu? Sobre as decisões, uma pausa que era diferente das outras pausas dela não calculadas, só honesta. É verdade. Silêncio do outro lado. Ela conseguia ouvir o barulho do ar-condicionado do 18º andar pelo telefone, porque ela havia passado tempo suficiente naquele escritório para reconhecer o som. Às 9, ele disse por fim, com uma qualidade diferente na voz. Você falou em 1 hora antes da agenda. Sim, vem às 8. Ele desligou sem esperar resposta.
que era um jeito de manter controle numa situação em que ele havia perdido boa parte do controle. Isabela entendeu isso. Não seria a última vez que ele faria isso, e ela não iria corrigir o hábito, não agora. A reunião das 8 da manhã não aconteceu numa sala de reuniões. Mateus a esperava na área de café do andar, com 2 copos de café já prontos e nenhuma assistente por perto. Era uma escolha deliberada. Ele não queria testemunha. Ela concluiu, o que era inteligente, mas também revelador. Significava que ele havia passado a noite reavaliando o que sabia e havia chegado à conclusão de que precisava de informação antes de posição. Ela foi até o balcão, pegou o café e ficou de pé do lado oposto, com o corredor de vidro atrás dela e a cidade lá embaixo começando a clarear. Quanto você sabe sobre a estrutura acionária do grupo? Ele perguntou sem preâmbulo. Conheço a estrutura pública. Holding familiar 72% concentrado na família Ventura, o restante dividido entre 3 sócios minoritários que entraram em rodadas distintas. E a estrutura que não é pública? Isabela bebeu um gole de café. Essa é uma pergunta que vai me colocar numa posição delicada se eu responder agora. Por quê? Porque a resposta muda o teor da nossa relação de trabalho de forma irreversível, e antes disso eu precisaria saber qual o objetivo do senhor com essa conversa. Está me avaliando para manter ou para usar o que eu disser como base para uma liquidação mais limpa? Mateus colocou o copo de café sobre o balcão com um cuidado que era contenção. Você é direta. Eu sou eficiente. Direto e eficiente às vezes parecem a mesma coisa. Ele ficou olhando para ela por um momento. Havia algo na expressão dele que ela ainda não havia conseguido mapear completamente. Não era desconfiança pura, não era hostilidade. Era mais parecido com a cara de alguém calculando uma equação que ficou mais complicada do que parecia no enunciado. Meu pai diz que preciso conversar com você como sócio, ele disse. Mas você não é sócia. Não oficialmente. O silêncio que se seguiu tinha peso. Mateus o deixou durar mais tempo do que ela esperava, o que significava que ele era mais paciente do que demonstrava. O que tem na terceira camada do briefing? Ele perguntou. Isabela pousou o copo. Uma análise de risco da transição, com 3 cenários. No pior deles, o grupo perde 2 dos 3 contratos críticos e os sócios minoritários exercem a cláusula de saída antecipada que existe desde 2018 e que provavelmente ninguém te apresentou ainda. Ele ficou imóvel. Essa cláusula foi renegociada por mim, em nome do grupo, com assinatura de Hélio, há 14 meses. Os termos novos são menos favoráveis para a família do que os originais, porque na época era o melhor acordo disponível e era urgente. Ela cruzou os braços levemente, não defensivo, só organizando o corpo para o que vinha a seguir. Posso te mandar o contrato revisado até o meio-dia. Ou posso explicar agora, aqui em 15 minutos. Explica agora. E ela explicou. 15 minutos exatos, sem papel, sem apresentação, de cabeça, porque ela havia construído cada parte daquilo e conhecia a estrutura como conhecia a planta do apartamento onde morava. Mateus não interrompeu uma vez. Ficou de costas para o corredor no final, olhando para fora, com o café esfriando na mão. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por uns 20 segundos. Depois, por que você não pediu para ser reconhecida formalmente? Em 2 anos, em algum momento, você poderia ter pressionado meu pai. Era a pergunta mais honesta que ele havia feito até ali. Isabela sentiu isso, porque seu pai era o tipo de pessoa que fazia a coisa certa quando chegava na hora certa. Ela disse, e porque eu não queria que ele fizesse por pressão, queria que fosse uma decisão. E ele morreu antes de tomar essa decisão. Ele está vivo. Você sabe o que eu quis dizer. Ela sabia. Hélio Ventura estava internado de novo desde a semana anterior, desta vez mais sério. Não era segredo dentro do grupo. Era o motivo pelo qual a transição havia sido acelerada. Mas dizer isso em voz alta tinha um peso que os dois decidiram, silenciosamente, não carregar naquele momento. Às 9 você tem a diretoria esperando, ela disse. Posso ficar disponível para o restante do dia, se precisar. Mateus virou para ela. A luz da manhã entrava lateral pelo corredor de vidro e ele ficou por um segundo com a expressão sem proteção. Não calculando, só existindo. E ela entendeu, num flash rápido e involuntário,
que por baixo da armadura de CEO havia um filho que havia chegado para tomar conta de uma empresa e havia descoberto que não entendia metade do que achava que entendia. Ela não disse nada sobre isso. Não era o momento, e mesmo que fosse, não seria ela a dizer. Pode ficar disponível, ele disse. Mas a demissão não foi retirada. Entendi. 2 semanas. Depois disso, conversamos sobre os próximos passos. Ela assentiu, pegou o copo vazio e foi jogar no lixo. Antes de virar para o corredor, disse: "O senhor vai encontrar em algum momento essa semana uma referência a um contrato de 2022 no sistema de arquivos do seu pai. Se quiser entender o que é antes de tirar conclusões, pode me perguntar." Ela não esperou a resposta. 3 dias depois, Matheus Ventura a chamou na sala às 3 da tarde com a porta fechada e aquela voz de quem passou a noite descobrindo coisas e amanheceu com mais perguntas do que respostas. Encontrei o contrato. Isabela havia estado esperando esse momento. Havia até calculado quando ele apareceria. Estimou 4 dias. Ele veio em 3. O que significava que ele era mais metódico do que parecia ou que havia dormido mal. "É?" ela disse. "Tem uma cláusula de participação nos resultados." Ele abriu o documento na tela do computador e girou o monitor na direção dela. Retroativa a 2 anos. 15% dos resultados líquidos dos projetos listados no anexo. Assinado por meu pai. Reconhecido em cartório. Sim, você assinou esse contrato. Sim, do lado oposto ao do meu pai. Como parte contratada. Ele ficou olhando para ela com uma expressão que não era raiva ainda, era o estágio antes da raiva, quando a pessoa ainda está processando se tem o direito de estar com raiva ou se a raiva vai ser um erro. Isso te dá direito sobre resultados do Grupo Ventura, sobre os resultados dos projetos específicos listados no anexo, não sobre o grupo como um todo. O anexo inclui o terreno da Barra, o Meridian, o shopping de Campinas, inclui, que somados representam, eu sei o que representam, Sr. Ventura, fui eu que negociei. O silêncio que entrou na sala naquele momento era diferente dos silêncios anteriores. Era o silêncio de uma situação que saiu do controle de uma das partes e ambas sabem disso. Mateus se levantou, foi até a janela, ficou de costas para ela. Não era raiva, ela confirmou. Era alguém que estava recalibrando tudo o que achava que sabia sobre os últimos 24 meses. Meu pai te deu 15% dos resultados desses projetos, ele disse para o vidro. Sem contar para a família, sem mudança de cargo, sem nenhuma posição pública. Ele preferiu assim. Por que você preferiu assim? Ela considerou a pergunta com cuidado. Era a segunda vez que ele fazia uma pergunta genuinamente honesta. E ela havia aprendido, nas últimas 3 noites de conversas breves e medidas, que quando ele fazia isso, merecia uma resposta da mesma qualidade. Porque um cargo sem base real é uma concessão. Um contrato com resultados é uma fundação. Ela olhou para o perfil dele, enquadrado pela janela e pela cidade. Cargos se revogam num e-mail. Contratos se executam na justiça. Ele virou devagar. Você estava se protegendo. Estava me posicionando. É diferente. Para esse momento, para quando fosse necessário, que acabou sendo esse momento, sim. Mateus voltou para a mesa, mas não se sentou. Ficou de pé com as mãos apoiadas na superfície, olhando para ela com aquela expressão que ela ainda não havia conseguido nomear completamente. Não era admiração. Não era animosidade. Era algo mais parecido com reconhecimento involuntário, o tipo que acontece quando você percebe que a pessoa do outro lado do tabuleiro era melhor do que você supunha. Você podia ter apresentado esse contrato no primeiro dia, ele disse, em vez de me dar o papo dos contratos da Barra. Podia. Por que não fez? Porque apresentar o contrato no primeiro dia seria declarar guerra antes de saber se guerra era necessária. Ela cruzou as mãos sobre o colo, calma, organizada. O senhor podia ter lido a situação de uma forma diferente. Podia ter chegado querendo entender antes de agir. Eu queria dar essa possibilidade. E se eu tivesse chegado assim, teria sido uma conversa mais curta e menos complicada para todo mundo. Ele ficou em silêncio. Depois, você acha que eu cheguei errado? Era a primeira vez que ele usava um registro menos formal com ela. Você havia escapado sem querer ou com a intenção de mudar o tom, ela não sabia ainda. Mas havia escapado e ela notou. Acho que o senhor chegou como a maioria das pessoas chega quando herda algo grande, ela disse.
com mais certeza do que informação. Ele deu uma risada curta. Não era humor. Era o tipo de risada que escapa quando alguém foi atingido de um jeito que não esperava e não quer demonstrar que doeu. Você quer continuar aqui? Não era a pergunta. Quero continuar relevante, que é diferente. Mas quer continuar aqui? Ela não disse nem sim nem não. Ficou olhando para ele com a paciência de quem tem tempo e sabe que tem tempo. Mateus Ventura passou a mão no cabelo, olhou para o teto por um segundo e voltou para os olhos dela. Vou precisar que você me mostre tudo. Cada decisão, cada aprovação, cada e-mail. Uma pausa. E vou precisar que você explique por que meu pai não quis que a família soubesse de nada disso. Era a primeira vez que algo nessa conversa havia chegado perto de doer nele de verdade. Ela conseguia ver na qualidade da pausa, no jeito que ele havia dito à família, como se fosse uma ferida que ainda não havia examinado. Isso, ela disse com cuidado, vai precisar de mais de uma conversa. A gente tem 10 dias. 10 dias é tempo suficiente. Ela não disse que tinha alguém do outro lado do telefone que havia dado esse prazo, e ele não perguntou. Havia coisas que cada um ainda estava segurando, e os dois sabiam disso, e os dois haviam decidido tacitamente que parte do processo era entender quando segurar e quando soltar. Era o início de algo que ainda não tinha nome. Não era confiança, era cedo demais. Não era aliança, havia interesse demais dos dois lados. Mas era algo. O problema apareceu na quinta-feira, 4 dias antes do prazo que ela havia prometido ao telefone. Isabela estava na sala de arquivos do andar quando Rafael apareceu com uma expressão que ela havia aprendido a distinguir. Não era a cara de Rafael preocupado com ela. Era a cara de Rafael com informação que ele não queria ter. Tem um advogado aqui embaixo, ele disse, do escritório Carvalho e Neto. Pede para falar com você, não com o Mateus. Com você. O escritório Carvalho e Neto representava os sócios minoritários. Ela fechou a pasta que estava revisando, colocou de volta no lugar e foi até o banheiro do andar antes de descer. Não para se arrumar, para pensar. 3 minutos de cara para a parede, mãos apoiadas na pia, reavaliando o cronograma. Os sócios minoritários não deveriam saber do contrato ainda. Ela havia sido cuidadosa com isso. Se o Carvalho e Neto havia mandado alguém era porque alguém havia contado algo ou porque alguém havia começado a farejar uma movimentação que ela ainda não havia concluído. Havia 2 possibilidades de onde o vazamento tinha vindo e uma delas envolvia um nome que ela havia tentado não pensar muito. Drica Ventura, a irmã mais nova de Mateus, que havia aparecido no escritório na quarta-feira para uma visita surpresa que era, obviamente, uma inspeção. Drica tinha 28 anos, uma empresa de consultoria que dependia financeiramente do grupo mais do que ela gostaria de admitir, e a habilidade específica de entrar num ambiente, mapear quem sabia o quê e sair sem ninguém ter percebido que ela estava coletando informação. Isabela havia trabalhado com ela por anos e conhecia bem essa habilidade, porque era parecida com a dela própria. A diferença era que Isabela usava a informação para construir, e Drica a usava para negociar posição. O advogado se chamava Borges, era novo e estava visivelmente desconfortável com a tarefa que havia recebido. Isso significava que a mensagem que ele carregava era de alguém que preferiu não vir pessoalmente, o que, por sua vez, significava que era uma sondagem, não uma ação concreta. Eles se encontraram numa salinha de reuniões no 7º andar que Isabela havia escolhido deliberadamente por não ter janela para o corredor principal. Os meus clientes foram informados, Borges disse após os cumprimentos, que pode existir uma disputa sobre a estrutura acionária do Grupo Ventura e que essa disputa pode envolver um instrumento contratual que afeta os resultados dos projetos nos quais eles têm participação. Isabela ficou olhando para ele com aquela paciência de sala de reunião. Quem informou seus clientes? Não estou em posição de, não precisa confirmar. Só quero que você entenda que a informação que os seus clientes receberam está incompleta e que a cláusula de saída antecipada que eles estão provavelmente avaliando exercer seria um erro estratégico grave. Ela pousou as mãos sobre a mesa. Os projetos com maior potencial de valorização, incluindo o terreno da Barra, estão na fase pré-receita. Sair agora é vender ação de empresa que ainda não abriu. Os seus clientes sabem disso?
Borges estava anotando. Ela deixou. O que os meus clientes querem saber, ele disse depois de um momento, é se vai haver uma disputa judicial. Se eu quisesse disputa judicial, teria protocolado no primeiro dia. Ela se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Diga para os seus clientes que o Grupo Ventura está em processo de transição ordenada e que as pessoas que têm informação incompleta sobre esse processo às vezes tomam decisões que parecem protetoras e são, na verdade, precipitadas. Ela estendeu a mão. Borges apertou automaticamente, um pouco atordoado. Posso me comunicar diretamente com seus clientes? Ela perguntou. Vou verificar. Agradeço. Ela saiu e foi direto ao 18º. Mateus estava na sala com 2 diretores. Ela bateu, abriu a porta o suficiente para ele ver ela e disse: quando o senhor terminar, precisamos conversar. É urgente. Um dos diretores começou a dizer algo e Mateus levantou a mão brevemente para calar sem tirar os olhos dela. 10 minutos. Foram 14 minutos. Ela esperou na antessala sem sentar. Quando os diretores saíram, ela entrou, fechou a porta e disse sem preâmbulo: alguém avisou os sócios minoritários sobre o meu contrato. O Carvalho e Neto mandou um advogado. Estão considerando exercer a saída antecipada. Mateus ficou imóvel. Como eles sabem do contrato? Não sei ainda, mas a sondagem foi direcionada a mim, não a você. O que significa que a pessoa que vazou posicionou o contrato como uma ameaça ao grupo, não como um ativo. E essa leitura é específica. Quem fez não entende completamente a estrutura, ou entende e está distorcendo de propósito. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, Drica esteve aqui ontem. Eu sei. Você acha que foi ela. Isabela não disse sim, não disse não. Acho que alguém que tem interesse em que essa transição seja mais simples do que está sendo pode ter entendido o meu contrato como um complicador. E pode ter achado que os sócios minoritários eram um instrumento útil. Para quê? Para me forçar a uma saída mais rápida. Se os minoritários exercem a saída, o grupo entra numa crise que não tem nada a ver comigo, mas que me torna o problema mais óbvio. Ela olhou para ele. Seria elegante se funcionasse. Mateus ficou de pé, foi até a janela outra vez. Ela havia percebido que era o jeito dele de pensar. Virar para a janela, afastar o corpo do centro da cena antes de processar. O que você precisa? Preciso falar com os sócios minoritários diretamente. E preciso que o senhor não faça nenhuma declaração sobre o meu contrato até que eu conclua essa conversa. Por quanto tempo? 48 horas. Ele virou. E por que eu deveria dar 48 horas para alguém que eu contratei de volta por 2 semanas e que tem um contrato de participação que eu ainda não decidi o que vou fazer? A pergunta era legítima. Era até a melhor pergunta que ele havia feito em todos aqueles dias. Ela gostou disso, não porque tornava as coisas mais fáceis, mas porque significava que ele estava pensando de verdade e não apenas reagindo. Porque eu não acionei esse contrato, ela disse. Podia ter acionado no primeiro dia, podia ter ido direto a um advogado, podia ter tornado isso um evento público que constrangeria a família Ventura numa transição delicada. Ela ficou de pé, organizada, sem urgência na voz. Não fiz nenhuma dessas coisas. E não fiz porque não quero destruir o que ajudei a construir. Mas se os sócios minoritários entrarem em pânico por informação incompleta, vai ser destruído de qualquer jeito. Só que sem mim aqui para consertar. Silêncio. Mateus Ventura ficou olhando para ela por um tempo que era longo o suficiente para ser uma avaliação real, não apenas uma pausa dramática. 48 horas, ele disse. Mas eu vou junto às reuniões com os minoritários. Não foi uma. Se o senhor for junto, vira uma negociação entre o grupo e os sócios. Se eu for sozinha, vira uma conversa entre pessoas que construíram esse negócio juntas. Ela pegou a pasta que havia trazido, foi para a porta. O senhor pode ir junto às reuniões seguintes. Nessa não. E ela saiu, pela segunda vez naquela semana, sem esperar uma resposta que ele não havia dado. O que Isabela não disse para Mateus. E o que ela estava carregando com o cuidado de quem carrega coisa que pode partir, era que a pessoa do outro lado do telefone sem nome não era advogado, não era sócio, não era nenhum tipo de aliado corporativo. Era Hélio Ventura. Estava internado.
Estava com o coração funcionando com 70% da capacidade normal, estava sob cuidados de uma equipe de cardiologia no Albert Einstein, mas estava lúcido, estava informado e estava do leito do hospital, fazendo o que sempre fez, acompanhando o negócio com olhos que a maioria das pessoas não sabia que ainda estavam abertos. O prazo de 10 dias que ele havia dado a Isabela não era arbitrário. Era o tempo que o cardiologista havia dado para uma decisão sobre um procedimento. Se o procedimento fosse para frente, Hélio teria um período de recuperação longo, e durante esse período a empresa precisaria estar estável. Se não fosse para frente, e havia uma possibilidade real de não ir, a empresa precisaria estar estável de outro jeito. Isabela havia prometido que estaria. O que ela não havia prometido era como, porque havia uma parte do plano que Hélio não sabia, que ninguém sabia ainda, e que ela havia construído ao longo de 2 anos com a precisão de quem sabe que na hora que precisar, vai ter que funcionar sozinha, sem rede, sem testemunha e sem a opção de desfazer. A cláusula de participação era real, o contrato era real, mas havia um documento que estava fora do sistema, fora dos arquivos, fora do que qualquer advogado dos sócios minoritários ou qualquer membro da família Ventura tinha acesso. Estava numa conta de armazenamento digital criada com um e-mail que não existia mais, cuja senha Isabela carregava de cabeça e cujo conteúdo, quando chegasse a hora certa, ia mudar o fundamento inteiro do que todo mundo achava que estava em disputa. Não era o contrato de participação. Era algo diferente. Algo que Hélio havia assinado não no hospital, não sob pressão, mas 2 anos antes, num café em Pinheiros. Numa tarde de terça-feira, quando os dois haviam passado 3 horas discutindo o futuro do grupo, com uma clareza que nenhum dos dois havia tido nas reuniões formais. Isabela havia guardado aquele documento esperando que não precisasse dele. Esperando que a transição fosse diferente. Esperando que a família Ventura chegasse menos abrupta, menos certa, menos rápida, em riscar o nome de uma pessoa que havia construído junto com o fundador, o que eles estavam herdando. Mas Mateus havia chegado como chegou, e Drica havia feito o que havia feito, e o prazo estava acabando. Na quinta-feira à noite, depois de 2 reuniões com os sócios minoritários que haviam corrido melhor do que ela esperava e pior do que ela precisava, eles haviam concordado em esperar, mas com condições. Isabela foi até o estacionamento, entrou no carro e ficou sentada no escuro por um tempo. O celular vibrou. Mateus. Ela atendeu. Como foi? Eles vão esperar. Mas querem uma reunião formal com você presente na semana que vem, com eu presente, com o senhor presente também. Uma pausa. Eles querem entender a nova estrutura de comando e vão perguntar sobre o meu contrato. Silêncio do lado dele. Ela conseguia imaginar ele no 18º andar, provavelmente ainda no escritório, porque havia percebido que ele ficava mais tempo do que qualquer outro diretor. Então vai ter que ter uma resposta para isso, ele disse. Vai. E você tem essa resposta? Isabela olhou para frente para a rampa de saída do estacionamento. Tenho. Mas a resposta vai mudar o que o senhor pensa que sabe sobre a situação. Já mudou várias vezes. Essa vai mudar mais. Pausa. Você está me dizendo que tem mais coisa que eu ainda não sei. Estou. Sobre o contrato? Ah, não. Ela virou a chave na ignição. Sobre quem é a dona do Grupo Ventura. O silêncio que veio depois disso era diferente de todos os outros silêncios. Era o silêncio de alguém que acabou de entender que o chão que estava pisando era diferente do que parecia. Isabela, boa noite, Sr. Ventura. Ela desligou, colocou o carro em marcha e saiu do estacionamento na direção da avenida. Amanhã. Ela ia contar amanhã, ou deixar ele descobrir sozinho, que era um risco calculado, mas que às vezes ensinava mais do que qualquer conversa. Ela ainda não havia decidido. A reunião da manhã seguinte não aconteceu. Isabela chegou ao 18º andar às 8 menos 5 e encontrou a sala de Mateus vazia. A poltrona levemente girada para a janela, como se ele tivesse saído no meio de um pensamento. O computador com a tela acesa, mostrando uma pasta de arquivos aberta. Rafael estava perto da impressora com aquela expressão de não sabe o que fazer com as mãos e disse, antes que ela perguntasse, que Mateus havia saído às 7h30 sem falar com ninguém. Ela foi até a mesa dela, ligou o computador, verificou o e-mail. Nada de Mateus. Verificou o celular.
Também nada. Ficou olhando para a tela por um momento. Depois abriu o sistema de contratos. Foi até o arquivo que ela sabia que ele havia acessado na noite anterior. O log do sistema mostrava último acesso às 11h46 da noite e entendeu o que havia acontecido. Havia um segundo envelope na pasta de arquivos digitais do pai, não o da carta manuscrita que Mateus havia encontrado na gaveta. Um diferente. Um que Hélio havia digitalizado e armazenado no sistema interno com senha específica que Isabela havia configurado 2 anos atrás, mas que Hélio havia incluído no inventário de senhas que havia deixado para o filho num pendrive no cofre do escritório. Mateus havia chegado no pendrive. Havia chegado na pasta. Havia lido o segundo documento. Ela não tinha como saber exatamente o que estava no segundo documento, porque Hélio havia preparado aquilo sem ela. Mas ela tinha uma ideia razoavelmente precisa, porque conhecia Hélio Ventura e sabia como ele organizava as coisas quando precisava que alguém entendesse sem que ele estivesse presente para explicar. O segundo documento provavelmente era um memorando de intenção, redigido com a ajuda de um advogado que não era o advogado oficial do grupo. Havia um escritório em Campinas com quem Hélio havia se encontrado 2 vezes no ano anterior sem que ninguém soubesse, exceto ela, porque ela havia marcado as viagens, descrevendo a intenção de Hélio de estruturar uma participação acionária minoritária para Isabela Fontes como reconhecimento formal de contribuição estratégica ao Grupo Ventura. Um memorando de intenção não era um contrato executado. Não tinha o mesmo peso jurídico que o contrato de participação nos resultados. Mas era a intenção de Hélio, escrita com a clareza de alguém que havia passado 18 meses adiando uma conversa e havia decidido, no papel, fazer o que não havia conseguido fazer em pessoa. E Mateus havia lido aquilo sozinho, às 11h46 da noite, e havia saído às 7h30 da manhã sem falar com ninguém. Isabela fechou o sistema, pegou o casaco e disse para Rafael: "Se alguém precisar de mim, estou no celular." Ela o encontrou no café em Pinheiros. Não foi difícil. Havia 3 lugares onde Mateus Ventura poderia ter ido para pensar sem ser visto por ninguém do grupo. O apartamento dele no Itaim, que ficava na direção oposta, o escritório do advogado da família, que não abria antes das 9, ou o único endereço em São Paulo que aparecia na agenda pessoal de Hélio, sem nome descritivo, apenas o endereço. Um café na rua Wizard que Hélio frequentava desde que era dono de posto de combustível e que Isabela havia visitado com ele 4 vezes nos últimos 2 anos. Mateus estava numa mesa do fundo com um café que parecia intocado e o celular virado na mesa, tela para baixo. Ela puxou a cadeira do outro lado e se sentou sem ser convidada, o que havia se tornado, ao longo daquela semana, um padrão entre os dois que nenhum dos dois havia formalizado, mas que ambos reconheciam. Ele olhou para ela. Tinha uma qualidade diferente no rosto, não a expressão de CEO recalibrando, não a expressão de filho descobrindo coisas. Era algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Era a expressão de alguém que não dormiu porque estava com raiva e foi descobrindo, ao longo da noite, que a raiva não era do lugar que achava. "Por que você não me contou sobre o memorando?" ele disse, sem preâmbulo, sem volume alto, porque não sabia o que havia nele, mas sabia que existia. Suspeitava, não sabia, suspeitava. Ele olhou para o café. "Você tem o hábito de agir com muita precisão sobre coisas que você chama de suspeita. Faço isso porque suspeita sem ação não serve para nada." Ela cruzou os braços sobre a mesa, levemente, sem tensão. O que estava no memorando? Ele olhou para ela por um momento como se estivesse avaliando se ia responder. Depois, intenção de participação acionária. 5%. Com linguagem que o advogado claramente não queria que parecesse uma doação, tem todo um embasamento de compensação por contribuição estratégica não remunerada. 5%. Ela não havia imaginado 5%. Havia imaginado algo menor, mais simbólico. 5% do Grupo Ventura era um número que mudava o peso de qualquer conversa sobre estrutura acionária. Ela ficou quieta por um momento. E esse silêncio era diferente dos que ela havia usado ao longo da semana. Não calculado, não estratégico. Era o silêncio de alguém que acabou de receber uma informação que muda o significado de coisas passadas. "Eu não pedi isso", ela disse. "Eu sei."
Seu pai não discutiu comigo. Eu sei disso também. Ele passou a mão na nuca, olhou para o lado por um segundo. Por isso que eu saí. Porque fiquei com raiva de você a noite toda e quando cheguei de manhã percebi que a raiva era errada. Fui embora para não fazer uma cena idiota. Era a coisa mais direta que ele havia dito em todos esses dias. E havia uma qualidade nessa franqueza que ela não esperava, não naquele momento, não de um homem que havia chegado àquela empresa como chegou. Por que você ficou com raiva de mim? Ela perguntou. Ele ficou em silêncio. Depois, porque quando li aquele documento entendi o que meu pai enxergou em você que eu ainda estou tentando entender. E fiquei com raiva da diferença entre o que eu achei que estava assumindo e o que de fato estava assumindo. O café esfriava na mesa entre os dois. Na rua Wizard lá fora, São Paulo estava começando o dia com o barulho usual de buzina e pneu molhado, porque havia chovido de madrugada. O memorando não tem valor jurídico executável sem a formalização que não aconteceu, ela disse. O senhor sabe disso. Sei. O meu advogado também me disse isso quando liguei para ele às 6 da manhã. Um traço de algo que poderia ser humor involuntário passou pelo rosto dele. Mas o contrato de participação nos resultados tem. E você ainda não ativou. Não. Por quê? Ela olhou para ele. Era a terceira vez que ele fazia essa pergunta em versões diferentes. Por que não pressionou meu pai? Por que não foi a um advogado? Por que não ativou? E ela havia dado respostas diferentes cada vez, porque cada versão da pergunta era uma pergunta diferente. Esta era a versão mais limpa, mais direta. Porque quero construir algo que funcione, ela disse. Não ganhar uma batalha que deixa tudo destruído. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Depois puxou o café, bebeu um gole mesmo frio, colocou de volta. O que você quer, Isabela? Era a primeira vez que ele usava o nome dela sem o tratamento formal. Ela notou e decidiu não notar em voz alta. Quero continuar fazendo o que faço, com o reconhecimento adequado. Ela manteve o olhar no dele. E quero que a empresa que ajudei a construir não seja destruída por uma transição mal feita. Isso é tudo. Por enquanto é o suficiente. Mateus ficou em silêncio. Depois, com aquela voz de quem está tomando uma decisão enquanto fala, a gente precisa conversar com a Drica. Drica Ventura estava no escritório dela na Vila Olímpia quando Isabela e Mateus chegaram juntos, sem avisar, às 10h30 da manhã. Era um gesto calculado da parte de Mateus. Chegar sem aviso significava retirar de Drica o tempo de preparação que ela sempre usava. E Isabela havia concordado sem comentar que era exatamente o que ela teria sugerido. Drica tinha o tipo de presença que enche um ambiente antes de a pessoa chegar de fato. Aos 28 anos, era mais baixa que Mateus, mais expansiva nos gestos, e tinha o hábito de sorrir levemente em situações que não eram agradáveis. O que muita gente interpretava como confiança, mas que Isabela havia aprendido, ao longo de anos, a reconhecer como a versão dela de segurar o que estava pensando. Ela estava sorrindo quando abriu a porta. Que surpresa! Olhou para os dois, deu uma fração de segundo a mais no olhar que pousou em Isabela. Entrem. O escritório era pequeno, mas bem montado. Móveis escolhidos com cuidado. A consultoria de imagem que Drica havia construído nos últimos 4 anos estava presente em cada detalhe. Havia 3 funcionários do lado de fora que fingiram não notar que os dois haviam entrado sem reunião marcada. Drica fechou a porta da sala, foi até a cadeira atrás da mesa e ficou de pé atrás dela em vez de se sentar, posição que colocava a mesa entre ela e os visitantes, mas que também a mantinha em pé, em movimento, sem se comprometer com a imobilidade de quem senta esperando ser interrogado. O Borges passou aqui ontem, ela disse antes que qualquer um falasse. Ele é muito ruim em guardar segredo, por isso já sei que vocês sabem que eu falei com os sócios. O que você disse para eles? Mateus perguntou. A voz estava controlada, mas havia uma qualidade nela que Isabela reconheceu como o tom que ele usava quando estava com raiva e havia decidido não deixar a raiva conduzir. A verdade. Drica cruzou os braços sobre a cadeira, relaxada de um jeito que era escolha, não naturalidade. Que existe um contrato que cria uma obrigação financeira com uma terceira parte, contrato esse que a família não sabia que existia, assinado pelo pai enquanto estava vulnerável. Vulnerável, Isabela disse. Era a primeira palavra que ela havia falado desde que entraram.
Drica olhou para ela com o sorriso que ficou 1 milímetro mais fino. Você foi contratada pela empresa, Isabela. Você era funcionária. Um contrato de participação nos resultados assinado entre um empregador e uma funcionária, sem conhecimento do conselho, levanta questões. Que questões? Mateus perguntou. De conflito de interesse, de influência indevida. Seu pai estava doente, Mateus. Estava tomando decisão num estado de saúde comprometido. Ela fez uma pausa. Um advogado trabalhista consegue argumentar muita coisa a partir daí. Silêncio na sala. Do lado de fora, o barulho abafado dos funcionários, uma ligação, o bip de uma impressora. Isabela olhou para Drica com atenção. Havia uma qualidade no argumento dela. Era articulado, tinha lógica, e havia partes dele que eram factualmente defensáveis. Era exatamente o tipo de argumento que soa quase certo e é quase completamente desonesto. Seu pai negociou contratos de 240 milhões de reais durante o mesmo período que você está chamando de comprometido. Isabela disse, devagar, com o tom de quem está explicando algo que a outra pessoa já sabe, mas fingiria não saber se deixasse. O Albert Einstein liberou essas negociações por escrito. Se o argumento é que ele não estava em condição de assinar, esse argumento anula também todas as aquisições que o grupo fez nos últimos 18 meses. Incluindo as que valorizam a participação dos sócios minoritários que você foi conversar. Drica abriu a boca. Fechou. Você não pensou até o fim. Mateus disse para a irmã, e havia algo no tom que não era crueldade. Era o tipo de coisa que se diz quando a pessoa que falhou é alguém que você conhece desde sempre e que é inteligente o suficiente para ter pensado melhor. Ou pensou e apostou que eles não iam pensar. Drica girou levemente na cadeira. Uma fração de movimento, quase imperceptível, mas que Isabela reconheceu como a versão física de recalcular. O que vocês querem? Ela disse. O sorriso havia sumido. Quero saber quem mais você falou, Mateus disse. Só o Borges. Só os minoritários. Mais ninguém? Uma pausa de 1 segundo que durou 1 segundo a mais do que devia. Não. Isabela ficou olhando para ela. Havia alguma coisa naquela pausa. Não necessariamente uma mentira. Podia ser uma omissão, uma coisa que Drica havia feito antes de tomar a decisão e que havia levado à decisão, uma fonte, uma consulta, alguém que havia plantado a ideia antes que ela fosse até os sócios. Drica. A voz de Mateus mudou de qualidade, não mais o CEO, não mais o irmão mais velho na posição profissional. Era só o irmão. O que você está com medo de perder? A pergunta aterrissou diferente das outras. Isabela viu isso no corpo de Drica, não uma abertura, mas um enrijecimento que era a forma específica que enrijecimento toma quando uma pergunta acerta no lugar certo. A consultoria, Drica disse depois de um momento, mais baixo que o normal. Se você reorganizar o grupo, as minhas contas dentro do grupo somem. Já ouvi que algumas das diretorias querem internalizar o que eu faço. Quem te disse isso? Outra pausa. O Rodrigo. Do jurídico. Rodrigo Sampaio, o diretor jurídico, que havia sido contratado 2 anos atrás por indicação de uma consultoria externa e que Isabela havia notado, ao longo desse tempo, tinha o hábito específico de criar urgência onde não havia e de distribuir informação de forma seletiva. Ela havia tentado, em 2 ocasiões, chamar a atenção de Hélio para esse padrão, e Hélio havia dito que homens como Rodrigo eram mais fáceis de controlar quando achavam que eram importantes. Hélio nem sempre tinha razão. O Rodrigo não tem autoridade para tomar nenhuma decisão sobre estrutura de contratos externos, Mateus disse. E se ele estava circulando essa informação, existe uma razão para isso que não é a sua proteção. Drica ficou em silêncio. Havia uma qualidade no silêncio dela agora que era diferente. Não a contenção calculada de antes, mas algo mais próximo de alguém que acaba de entender que foi usada como instrumento por alguém que havia se apresentado como aliado. Ele me disse que você ia dissolver a consultoria no primeiro mês, ela disse para Mateus. Que a Isabela ia me usar como pretexto. Que o contrato dela era o primeiro passo de uma tomada que ia varrer a família do controle. O silêncio que entrou na sala naquele momento tinha um peso específico. Era o silêncio de 3 pessoas entendendo, cada uma a seu modo, o tamanho de uma mentira bem colocada. Isabela olhou para Mateus.
Ele estava olhando para a irmã com uma expressão que misturava raiva e algo que era mais difícil de nomear. O tipo de sentimento que surge quando você percebe que o problema não era onde você estava olhando. E que enquanto você não estava olhando, outra coisa foi acontecendo. Eu preciso de 1 hora com o Rodrigo, ela disse. O Rodrigo Sampaio tinha 52 anos, 20 de advocacia empresarial, e a habilidade específica de parecer mais informado do que era e menos interessado do que estava. Isabela havia observado isso por 2 anos com a atenção de quem observa um padrão antes de precisar responder a ele. Ela o encontrou no escritório jurídico do 17º andar às 2 da tarde, depois que Mateus havia pedido que ele ficasse disponível sem explicar por quê, o que Rodrigo havia interpretado como rotina e que era, de fato, uma escolha calculada de Mateus para não dar tempo de preparação. Mateus ficou do lado de fora. Era decisão de Isabela. Ele havia aceitado sem argumentar, o que ela interpretou como um sinal de que ele havia percebido, ao longo da última hora, que havia certas coisas que ela via antes que ele visse. Rodrigo estava de pé quando ela entrou. Havia um segundo de algo no rosto dele, não surpresa, porque ele era bom demais para demonstrar surpresa, mas havia uma qualidade no jeito que ele ficou imóvel que era diferente do imóvel normal. Isabela. O tom era o de sempre, cordial, levemente condescendente de um jeito que passava por profissional. Não sabia que éramos nós dois. Somos. Ela fechou a porta. Não foi sentar. Ficou de pé perto da mesa dele, que era a posição que ela havia aprendido que tirava de qualquer pessoa a vantagem psicológica da mesa. Você senta, você cede o terreno de pé. O senhor conversou com a Drica Ventura sobre a minha situação contratual. Não era pergunta. Ela havia aprendido isso com Mateus, ou talvez os dois tivessem aprendido de fontes parecidas. Eu conversei com a família sobre a transição em geral. É minha função. O senhor disse a ela que o Mateus ia dissolver a consultoria dela e que eu ia ser usada como pretexto. Eu expressei uma preocupação sobre com base em quê? Ela inclinou a cabeça levemente. Qual deliberação do conselho, qual instrução do CEO, qual análise jurídica embasou essa preocupação específica? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Estava recalibrando. Ela conseguia ver isso no jeito que os olhos dele ficaram levemente mais estreitos. O tipo de ajuste que acontece quando um argumento que devia estar disponível não está onde a pessoa esperava encontrar. Uma análise de risco não precisa de deliberação formal para ser compartilhada com a família. Compartilhar análise de risco com a família de forma informal, quando essa análise envolve um terceiro com contrato ativo com o grupo, é exatamente o tipo de procedimento que o contrato de prestação de serviços do senhor com o grupo proíbe. Ela pousou uma pasta sobre a mesa, a mesma pasta fina, o mesmo gesto preciso. Página 12, cláusula 4.3. Confidencialidade de informações sobre terceiros com relação contratual ativa com o grupo. Rodrigo olhou para a pasta. Não a abriu. Isso é uma ameaça, ele disse com aquela voz específica de quem está testando o terreno. É uma informação. Ela cruzou as mãos sobre a pasta. O senhor tem 2 anos de contrato com o Grupo Ventura. Nesse período, conduziu 3 processos de renegociação com os sócios minoritários. Os resultados desses processos foram desfavoráveis ao grupo em 2 dos 3 casos. Ela fez uma pausa. Eu estava presente nos bastidores das 3 negociações. Tenho os e-mails internos, tenho as minutas das reuniões preparatórias. Rodrigo ficou imóvel. Agora havia algo diferente no silêncio dele. Não era recálculo. Era a qualidade específica de alguém que entendeu que a pessoa à frente dele viu mais do que ele supunha. O senhor foi ao mesmo escritório em Campinas que o Hélio visitou o ano passado, ela disse. Só que o senhor foi 3 semanas antes. E os sócios minoritários receberam uma proposta de revisão de cláusulas no mês seguinte que era vantajosa para eles e desvantajosa para o grupo. O silêncio ficou mais pesado. Eu não tenho como saber, ela continuou, com o mesmo tom, sem aceleração, se o senhor estava trabalhando pelos interesses de alguém que não era o grupo. Pode ser que as evidências não apontem para isso de forma conclusiva. Uma pausa. Pode ser que apontem, mas eu preferia não precisar descobrir, porque descobrir vai ser ruim para todo mundo, incluindo a família Ventura,
que vai ter que lidar com um processo e com a tensão que isso traz num momento delicado. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. O que você quer? Era a mesma pergunta que Drica havia feito. Isabela notou a diferença no tom. De Drica havia vindo com uma qualidade de rendição legítima. De Rodrigo vinha com a qualidade de alguém que ainda estava calculando se havia saída. Quero que o senhor ligue agora, na minha presença, para o Borges, do Carvalho e Neto, e diga que a informação que levou aos sócios minoritários estava incompleta e que o grupo está em processo de transição estável. Ela olhou nos olhos dele. E quero que o senhor peça demissão do Grupo Ventura voluntariamente até o final do dia, com o acordo de não litigância que o jurídico interno vai preparar em 2 horas. E se eu não fizer isso? Ela ficou olhando para ele por um momento e havia uma qualidade nesse olhar que era diferente de tudo que havia sido dito naquela sala. Não ameaça, não triunfo, só a expressão de quem fez a pergunta certa antes que o outro percebesse que ela havia sido feita. Você vai fazer, ela disse. E saiu. Às 4:30 da tarde, Rodrigo Sampaio havia se comunicado com o escritório Carvalho e Neto e havia enviado um e-mail ao departamento de RH do Grupo Ventura solicitando rescisão voluntária por motivos pessoais. Isabela estava na sala de Mateus quando o e-mail chegou. Ele leu, colocou o celular na mesa e ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como o estado dele antes de dizer algo que custava alguma coisa dizer. O que você tem contra o Rodrigo? Ele disse, além do que me contou. Nada concreto ainda. Suspeita fundada. Ela olhou para ele. O que eu tenho é o suficiente para que ele preferisse sair. Você blefou, parcialmente. Uma pausa. A parte sobre o escritório em Campinas é real. O resto eu teria que investigar para confirmar. Mas o Rodrigo não sabia o que eu tinha e o que eu não tinha e apostou errado. Mateus ficou em silêncio por um momento. Depois, você faz isso há quanto tempo? Resolver as coisas assim, desde o começo. Ela não disse isso com orgulho. Só com a precisão de um fato. Seu pai sabia, preferia não perguntar os detalhes. E você preferia não contar. Preferia que as coisas ficassem resolvidas. Ele se levantou. Foi até a janela. A tarde de São Paulo estava ficando laranja do lado de fora, aquela luz específica do fim de tarde paulistano que transforma os prédios de vidro em algo que parece outra coisa. O memorando do meu pai, ele disse para o vidro, ele queria te dar 5%. Sei. Não vai ser fácil formalizar isso agora. A família vai questionar. Eu sei disso também. Mas eu quero formalizar. Ele virou para ela. Havia uma qualidade diferente no rosto dele. Não o CEO. Não o filho. Não a pessoa recalibrando. Era mais simples que isso. E mais difícil. Porque o meu pai viu alguma coisa que eu demorei para ver e eu prefiro não cometer o mesmo erro que cometi na segunda-feira. O silêncio que entrou depois disso era diferente de todos os outros. Era o silêncio de algo que havia mudado de forma e que nenhum dos dois sabia ainda exatamente o nome do que era. O senhor sabe que isso vai criar uma situação complicada com a Drica, ela disse. A situação com a Drica já é complicada. Prefiro que seja complicada por motivo real do que por causa do Rodrigo. E os minoritários? Vou reunir com eles na semana que vem. Com você presente, como eles pediram. Ele voltou para a mesa, ficou de pé com as mãos apoiadas na superfície, o mesmo gesto de dias atrás, mas com uma qualidade diferente, menos defensivo. Antes disso, preciso entender o que você quer oficialmente. Cargo, estrutura, remuneração, diretora de estratégia. Ela disse sem hesitar, porque havia pensado naquilo por tempo suficiente para não precisar hesitar. Com assento no Conselho Consultivo e o contrato de participação nos resultados mantido. 5%? Havia um traço de humor involuntário na pergunta. O que foi negociado formalmente pelo contrato? O memorando do seu pai é uma intenção que eu não vou executar sem a concordância da família. Ela o olhou nos olhos. Não é o que eu quero que mude o fundamento disso, é o que é justo. Mateus ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que ela ainda estava aprendendo a ler. Depois disse, com uma qualidade mais baixa na voz, por que você é assim? Assim como? Precisa que eu explique? Ela não respondeu imediatamente. Havia uma qualidade na pergunta que não era profissional, que havia saído de um lugar mais direto do que ele provavelmente havia planejado
e que ela poderia escolher responder ou deixar passar. Ela escolheu não deixar passar, porque é o único jeito que funciona em longo prazo. Ela pegou a pasta da mesa, preparou para sair. Ganhar uma batalha destruindo tudo não é ganhar, é só destruir de outro jeito. Ela foi para a porta. Com a mão na maçaneta, parou. Não virou completamente, só o suficiente, e disse: "O senhor vai precisar ligar para o seu pai hoje. Ele está esperando notícia." Mateus ficou imóvel. "Você fala com ele." "Falei todos os dias da semana. Mas essa ligação é sua." Ela abriu a porta e saiu pelo corredor de vidro com o passo de sempre, sem pressa e sem lentidão, passando pela antessala onde Rafael estava arrumando os últimos papéis do dia, com uma expressão que tentava não demonstrar que havia passado a semana inteira preocupado. "Rafa." Ela parou perto da mesa dele. "Vai dar tudo certo." Ele olhou para ela com aquela cara de 23 anos que ainda não sabe direito como ter cara de nada. "Você fica?" "Fico." Ele assobiou baixinho, que era a versão dele de alívio, e voltou para os papéis. Ela passou pela catraca, chamou o elevador e ficou olhando para o painel enquanto esperava. A ligação de Hélio chegou quando ela estava no metrô, com o sinal oscilando entre as estações, o que tornou a conversa mais curta do que teria sido em outras circunstâncias, e ela suspeitava que Hélio havia planejado isso porque conhecia o trajeto dela e sabia que ligar na hora certa era às vezes tão importante quanto o que se diz. "O menino ligou", ele disse. A voz estava mais cansada que nas últimas semanas, mas havia uma qualidade nela que ela reconhecia. Não a voz de um homem doente, a voz de um homem que havia ficado satisfeito com alguma coisa. "Sei, ele tá bravo comigo. Ele tá processando. É a mesma coisa." Uma pausa e o chiado do sinal do metrô. "Você ficou?" "Fico. Como diretora de estratégia, com assento no conselho." Silêncio por um momento. Ela imaginou Hélio Ventura no quarto do Einstein, provavelmente sentado na cama porque ele nunca ficava deitado quando estava pensando, com aquela expressão específica de quando uma peça que havia esperado muito tempo finalmente chega no lugar. "Eu devia ter feito isso direito", ele disse. A voz não era de arrependimento, era mais parecida com a clareza que vem depois que uma coisa passa. "Eu sei que devia. O senhor fez o que conseguiu fazer. Não é o suficiente. Nunca é." Ela olhou para a janela escura do metrô, onde o reflexo dela aparecia e sumia conforme a luz do túnel variava. "Mas é o que tem." E deu para trabalhar. Hélio deu uma risada curta, o tipo que ele dava quando uma resposta era precisa o suficiente para não precisar de complemento. "Como meu filho, aprende rápido quando para de achar que já sabe. Isso é um elogio? É uma observação." Outra pausa. O metrô freou na estação do Paraíso e o sinal melhorou. "O procedimento é na segunda", ele disse. Sem preâmbulo, sem preparação. Era o jeito dele. "Eu sei. Se correr bem, tem 6 meses de recuperação. Se não correr bem, vai correr bem. Isabela, vai correr bem. Seu Hélio." Ela disse isso com a mesma firmeza com que dizia qualquer outra coisa, não para consolar, para afirmar. Havia uma diferença, e Hélio era uma das poucas pessoas que entendia essa diferença. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, "Cuida do que eu construí." "Já estou cuidando." "Não, agora cuida de verdade." Do jeito que devia ter sido desde o começo. A estação chegou, as portas abriram, e ela ficou sentada enquanto a corrente de pessoas passava. "Pode deixar." A ligação caiu quando o metrô fechou as portas. Ela ficou com o celular na mão por um momento, olhando para a tela preta, e depois o guardou na bolsa com o mesmo cuidado de sempre. Do lado de fora, o metrô acelerou de novo, entrando no trecho subterrâneo onde a cidade some e fica só o barulho do trilho, repetido e constante, como a contagem de alguma coisa que está chegando. Ela tinha muito o que fazer na semana que vinha. Tinha uma reunião com os minoritários para preparar. Tinha um cargo novo cujos limites precisavam ser desenhados com cuidado, porque cargos sem limite bem definido viravam disputa. Tinha uma conversa com Drica que havia ficado pela metade e que precisava de uma segunda metade para não virar ferida aberta. Tinha documentos para formalizar, transições para concluir e um homem no 18º andar que ainda estava aprendendo que algumas das coisas que ele sabia precisavam ser desaprendidas primeiro. Nenhuma dessas coisas era garantida. Mateus podia acordar na segunda com a cabeça diferente.
Drica podia resolver que ainda havia um movimento a fazer. Os minoritários podiam mudar de ideia. O procedimento de Hélio podia correr de um jeito que mudava tudo de novo. Isabela conhecia esse tipo de incerteza. Havia 8 anos que ela trabalhava dentro dela, usando o que havia para fazer o que precisava ser feito sem saber exatamente como ia terminar. Era diferente agora. Era a primeira vez que ela ia entrar numa segunda-feira com o próprio nome na porta, com uma cadeira no conselho que era dela, com o peso das decisões distribuído de uma forma que tinha forma, e não dependia de um acordo tácito entre ela e um homem que entendia seu valor, mas preferia não formalizar. Era diferente e ainda era incerto, e ela conseguia trabalhar com isso.